Depois dos 40, começamos um processo de degradação, ou seja, a partir dos 40, 45 anos e mais nas mulheres, mas também nos homens, o corpo já não tem a mesma capacidade de regeneração dos tecidos e por isso aparecem dores matinais, não é? Se você está se identificando com isso, que já desde a manhã sente mais cansaço, tem dores musculares mesmo sem ter feito exercício, principalmente por não fazer exercício, ou comemos algo que antes não nos causava nenhum problema, mas agora nos provoca uma indigestão muito forte, altera nosso trânsito intestinal e não conseguimos ir ao banheiro ou passamos mal, não conseguimos dormir. Essa é uma pergunta que ouço com frequência. Por que agora não consigo dormir? Depois dos 40 anos e principalmente depois dos 50, descansar a cada vez, não é? Um sono reparador se torna uma missão impossível. Hoje eu vou contar como reverter isso, mas também e principalmente como melhorar o estado de ânimo. A partir dos 40 anos corremos o risco de começar a ter um estado de ânimo mais baixo, não é? Começamos principalmente a perder a capacidade de entender se somos pessoas felizes ou não, ou até o contrário. Hoje vamos falar sobre cada uma dessas situações e, claro, o que precisamos fazer para reverter e melhorar isso, porque não é a mesma coisa e agora vou explicar porquê. Não é a mesma coisa reverter algo ruim e melhorá-lo. Se quisermos melhorar o sono, precisamos dormir profundamente, de forma reparadora, entender que isso é algo que vai gerar mais energia e que vamos acordar, é claro, com algum desgaste, porque durante toda a noite vamos reparando o trato digestivo, o fígado, as articulações. Todas as pessoas que sempre dizem, e se você se identifica, deixe nos comentários e escreva aí, artrose. Se você quer melhorar a força, escreva força. Se você quer melhorar a qualidade do sono, escreva sono. Eu vou lendo esses comentários e vou fazendo vídeos especificamente sobre cada um desses temas, mas vocês precisam entender que, a partir dos 40, começamos a dizer que temos artrose, que temos desgaste articular, sem falar da artrite. E se você sente que suas articulações já não são as mesmas, que antes podia ir jogar algum esporte com amigos e não sentia dor nenhuma e agora termina, com sorte, termina de jogar e no dia seguinte não consegue se mexer. Tudo isso tem a ver com o fato de você estar perdendo qualidade articular. E se falamos de articulações, falamos de músculos. Sempre digo isso para vocês, não vou me cansar de repetir, e esta vai ser mais uma vez, mas é muito importante que entendam. A chave está nos músculos. Se vocês querem parar de envelhecer, precisam evitar a sarcopenia. Para que fique claro, eu não gosto de falar com vocês em termos técnicos, mas quero que o termo sarcopenia deixe de fazer parte apenas do léxico técnico da saúde e passe a ser algo que vocês já conhecem. Por exemplo, inflamação crônica de baixo grau, por exemplo, SIBO, certo? Supercrescimento bacteriano do intestino delgado e muitos outros também, como a disbiose. Faz apenas alguns meses, não anos, viu? Eu falava para vocês sobre mitocôndrias e vocês não faziam ideia do que era. Hoje eu sei que muitos de vocês sabem o que são as mitocôndrias e a importância que elas têm para o nosso organismo. Então, precisamos começar a falar de sarcopenia como um termo totalmente comum para podermos entender que a chave está nos músculos. Se tivermos músculos fortes, teremos saúde e se não, não teremos. E ponto final. Não estou tentando transmitir algo que me parece que é uma ideia, que é um conceito, que é uma hipótese. Isso que estou contando para vocês é algo mais do que cientificamente comprovado. Clinicamente, eu comprovo isso com as pessoas que atendo, que vejo e que quero ver bem. E se elas têm músculos fortes, vão ter saúde. E se não, não. Por mais que se alimentem bem, por mais que durmam bem, que se exponham ao sol, à natureza, que façam todos os estímulos herméticos, não é? Esses estímulos estressores para ter mais resiliência, se não tiverem músculo, não adianta. E é aqui que eu vou incluir, infelizmente, a corrida, correr como atividade física dentro desse combo. Eu sei e faço, quero que isso fique claro, não estou falando como uma crítica externa, mas também de algo que eu mesmo precisei moderar, porque eu adorava correr há muitos anos. Agora também corro, mas muito menos. E a realidade é que correr consome os músculos. Correr também queima a densidade muscular. Portanto, se vocês gostam de fazer isso, façam, mas moderem. Ou seja, tentemos não correr mais de 20 km por semana e bem distribuídos nos 7 dias da semana. Se vocês querem fazer algo bom e potente para a saúde, precisam ganhar massa muscular, precisam trabalhar a capacidade e a força muscular. Ao mesmo tempo, muitas vezes escuto, porque eu pergunto, né? Tenho uma pessoa na minha frente e pergunto, bom, você pratica atividade física ou exercício físico? Me dizem, sim, claro, caminho todos os dias. Bom, tenho uma má notícia. Caminhar não é suficiente. É bom porque é melhor do que ficar sentado o dia todo, mas só caminhar não é um exercício, e muito menos vai fazer com que melhore a relação cardiopulmonar.
Isso que sempre falamos sobre o VO2 Max, que tem a ver com a capacidade de oxigenação e reciclagem das células de todo o corpo. Mas também caminhar não estimula a força muscular. Então, se vocês querem fazer exercício, é levantar pesos, é praticar algum esporte onde haja exigência física. E eu sei que é aqui que as coisas se cruzam, não é? Aqui é onde começa a se entrelaçar o possível com o provável, que tem a ver com o fato de que muitas vezes trabalhamos o dia todo e não temos tempo para comer bem, chegamos tarde em casa e não conseguimos dormir em um horário razoável. Passamos o dia todo fazendo coisas e temos vontade de ficar rolando as redes sociais, gerando dopamina e estímulos cerebrais, por isso dormimos mal. Sei que queremos aproveitar a noite e acordar talvez um pouco mais tarde para poder descansar mais, dormir, mas dormir durante o dia é complicado. Sei que vocês não têm tempo de preparar uma refeição saudável. Não estamos falando de cozinhar, isso já é missão impossível, mas nem sequer comer de forma saudável ou em um horário razoável, ou evitar beliscar. Sei que o cortisol, sei que gerenciar o stress é algo, nesta modernidade, tão difícil quanto conseguir alimentos saudáveis. Eu sei, mas temos que fazer o melhor possível e, eventualmente, se todo o resto estiver mais ou menos sob controle, o exercício físico de força será a chave para fortalecer os músculos, que serão fundamentais para melhorar todo o metabolismo. Vejam, quando fazemos exercício físico de força, quando fortalecemos os músculos, são liberadas mioquinas, que são enzimas que apenas os músculos podem liberar e que vão nos proporcionar uma capacidade em todos os níveis, inclusive e principalmente neurocognitiva. Então vocês precisam se exercitar. E aqui, como eu dizia há pouco, podemos certamente correr o risco de entrar no grande grupo de pessoas que eu conheço, não é? A estatística me diz que, como vocês têm uma mitocondriopatia, ou seja, como têm uma baixa energia mitocondrial, portanto, uma baixa energia celular, é muito difícil conseguir ir à academia para fazer força se não temos células com energia de verdade. Então é aqui que começamos, não é? Se vocês começarem a entender que vem de uma má alimentação, estão melhorando o peso corporal e não se prendam à balança, hein? Observem o índice de massa corporal, isso é bastante fácil. Vocês podem procurar um fisioterapeuta ou um profissional de educação física que faça uma antropometria. Também existe o InBody, que é uma impedanciometria. Eu prefiro a velha escola, antropometria com um plicômetro e entender qual a quantidade de massa muscular, qual a quantidade de massa gorda, qual a quantidade de massa óssea e poder montar uma tabela e uma comparação a cada 6 meses. Dado importante, a partir dos 40 anos, as mudanças para baixo acontecem rápido e para cima são lentas, especialmente nas mulheres. Isso não é uma questão machista, hein? As mulheres têm um sistema hormonal super complexo, muito mais do que o dos homens, e isso faz com que tudo seja mais difícil. Como eu dizia, para se degradar é rápido assim e para se recuperar é muito difícil. Uma frase que vou copiar do meu pai é: a partir dos 40, 50 anos, a saúde vai embora em quilos e volta em gramas. É muito mais difícil, por isso vocês precisam fazer um esforço extra. Mas como eu dizia, energia mitocondrial para já melhorar o estado de ânimo, então assim que acordarem, com a enzima Q10. Vocês estão melhorando o índice de massa corporal, estão corrigindo a alimentação, já deixaram de comer pão, farinhas, glúten, açúcares, refrigerantes, caseína do leite, não é? Os laticínios de vaca são terríveis, muito mais do que vocês imaginam. Bom, eu diria até mesmo para moderar o consumo de carnes vermelhas. É a primeira vez que vocês vão me ouvir dizer algo assim, hein? Mas a verdade é que as carnes vermelhas são saudáveis, mas tentemos comê-las durante o dia, não tanto à noite. Tentemos não ultrapassar 2 vezes por semana. Tudo isso vai fazer com que comecemos a gerenciar adequadamente a oxidação e a antioxidação do corpo. Com a coenzima Q10, vamos ter energia pela manhã, que inclusive pode ser combinada com PQQ. PQQ seria o acrônimo de pirroloquinolina quinona, que é uma combinação perfeita com a Q10, que fornece energia diretamente eletrônica, elétrica, para a célula, para a mitocôndria, mas também a PQQ vai fornecer como se fosse o combustível para poder gerar uma melhor quantidade e reciclagem mitocondrial, não é? O que seria a mitofagia, ou a nova criação de células mitocondriais. Olhem, este é um dado, um exemplo que me ajuda muito para que se entenda. Vocês já perceberam que carregamos a bateria do celular todos os dias e depois de 1 ou 2 anos ela já rende muito menos? Pois bem, imaginem depois de 40 ou 50 anos. Então, o que fazemos? Muitas vezes vamos até a loja da marca do nosso celular, isso se não trocarmos de aparelho, mas o corpo não pode ser trocado porque é o único que temos nesta vida. Mas além disso, existem alguns celulares de certas marcas que permitem trocar a bateria. Ou seja, deixamos o celular lá, tiram a bateria velha e colocam uma nova e assim renovamos a energia.
Bem, tudo isso que estamos falando sobre o PQQ com Q10 pela manhã vai funcionar como recarregar a capacidade de carga da nossa bateria celular interna. Muito importante. Claro que precisamos ter uma alimentação coerente. E, eventualmente, se falarmos de vitaminas, a número 1 é a vitamina D. Vocês já sabem disso, mas precisamos entender que, para questões musculares, a vitamina D vai se tornar um potencializador. Então, vitamina D3 com vitamina K2 e bisglicinato de magnésio. Idealmente, a vitamina D3 com K2 deve ser tomada junto com gordura, ou seja, meio copo de água com uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem, de primeira prensagem a frio, da melhor qualidade que conseguirem pela manhã, isso vai nos dar energia. A vitamina D é a do sol, não faz sentido tomá-la à noite. Muito cuidado, à noite é proibido. É diretamente uma dicotomia metabólica, pode nos fazer mal, mas sim, à noite, o bisglicinato de magnésio para recarregar os transportadores de vitamina D. Aqui também precisamos entender como dormimos. Se tivermos um sono ruim, que provavelmente vocês têm um sono ruim, e como eu dizia, deixem nos comentários a palavra sono em maiúsculas e podem colocar o emoji das zetas, que eu faço um vídeo sobre quais são os suplementos. Já fiz alguns, mas faço um específico de como melhorar a profundidade do sono. E, eventualmente, se quiserem começar a dormir melhor, tomem ashwagandha às 8 da noite e melatonina às 9. Ashwagandha 500 mg e melatonina 10 mg. Não há nenhum problema. Existem doses até muito mais altas que podem ser tomadas, mas com 10 mg estamos bem, não gera habituação, não causa dependência e vai ajudar a entrar melhor no sono com a ashwagandha e a manter melhor o sono profundo com a melatonina. É claro que ficar olhando o celular na cama até o último momento vai contra a melatonina e vai reduzir muito a capacidade de ação desse suplemento, que na verdade é um hormônio do próprio corpo. A melatonina, a vitamina D, o magnésio, tudo o que mencionamos, até mesmo a coenzima Q10, são todos metabólitos próprios do nosso corpo. Estamos dando uma recarga, estamos dando ao nosso corpo todas essas ferramentas que principalmente a partir dos 40 anos começamos a perder. Falo isso com 47 anos, mas vocês precisam entender que a principal chave, como eu disse, está nos músculos. Por isso, a creatina micronizada. Ouviram? Não disse monoidratada, disse creatina micronizada. Isso vai ser muito importante e vamos tomar antes e depois do exercício. Vocês podem tomar 3 gramas e 3 gramas, não tem problema nenhum, mas precisam tomar creatina nos dias em que fazem exercício e também nos dias em que não fazem. Claro que isso precisa estar acompanhado de uma alimentação de verdade, porque senão a creatina, do jeito que vocês tomam, vai acabar sendo eliminada no vaso sanitário. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente sobre creatina, deixem a palavra creatina nos comentários e eu farei um vídeo falando sobre as marcas que já experimentei, porque ao longo da minha vida já testei muitas marcas diferentes de creatina, em que formato e em que horário do dia é melhor consumi-las. Espero que isso seja útil e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!